Uma boa noite a todos os nossos irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos pela internet numa divulgação dos ensinamentos que o Cristo nos deu através da doutrina espírita. Hoje, de uma forma toda especial, vamos agradecer por toda a assistência e fazer preces pelo nosso amigo, companheiro Talarico, que está em recuperação de uma cirurgia em Porto Alegre. Está prevista, a recuperação está muito boa e está prevista a alta dele hoje, parece que já está em casa, então foi tudo muito bem, graças a Deus. Então todas as nossas preces, as nossas vibrações para a recuperação completa do nosso irmão. Hoje nós vamos comentar alguma coisa sobre a lei de causa e efeito, e para isso nós vamos começar lendo um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, ó: as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessas causas pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Então isso aqui nos esclarece por que nós passamos por sofrimentos, por que nós passamos por dores, passamos por tristezas, e essas dores todas têm uma causa. Quando a causa não está nessa vida, não está nas coisas que nós fizemos nessa vida, a causa está em outras vidas, fora dela, isto é, em vidas anteriores. Então, essa é a lei de causa e efeito. Tudo o que nós passamos, todas as situações que nós passamos, foram causadas pelo nosso comportamento no passado, nesta vida ou nas outras vidas. Muitas vezes nós excedemos, exageramos, fazemos alguns abusos, e esses abusos vão nos trazer uma consequência. Por exemplo, a gente recomenda muito que as pessoas não fumem, e as pessoas teimam e fumam. E fumam até que perde o pulmão, ou por uma doença crônica, como a bronquite crônica, ou por um câncer, de alguma forma perde o pulmão. Quando não estão mais conseguindo respirar, querem culpar a Deus pela sua situação. Não, a culpa foi dele que fumou. Então nós temos que respeitar essa situação e temos que entender. A gente diz muito para as pessoas: não bebam, não tomem bebida de álcool, porque a bebida de álcool faz mal. E as pessoas bebem. A maioria das pessoas dá presentes para outros de bebida de álcool. Isso é uma coisa que não é recomendável. Não se dá bebida de álcool de presente. Porque às vezes a pessoa que recebe essa bebida de álcool está fazendo um esforço muito grande para conseguir parar de beber. E outros não fazem esse esforço. E bebem, e bebem, e bebem, até que terminam com o seu fígado, com uma cirrose, até que terminam com o seu coração, até que terminam com o seu cérebro pela intoxicação alcoólica. E aí depois que estão nessa situação, querem culpar a Deus por essa situação. Não, a causa foi a bebida que voluntariamente essas pessoas usaram. Muitas vezes no nosso dia a dia, e agora nós estamos numa situação muito especial, que é do Covid, nós temos o quê? Nós devemos nos afastar das pessoas, devemos usar máscaras e devemos lavar as mãos.
tentar manter um isolamento dentro do possível, mas nós temos uma vida social. Então, dentro da vida social, vamos fazer o possível de não nos expormos a situações de risco. E o que as pessoas normalmente dizem? Eu não pego essa doença, comigo não tem vez. E o que acontece? Facilitam e se expõem e ficam doentes e pegam a doença. E aí, depois que pegam a doença, querem culpar os outros e até mesmo a Deus pela doença que eles pegaram, pela sua incúria, pela sua teimosia, pelo seu orgulho de achar que são mais fortes que as doenças. E nós não somos mais fortes que as doenças. Depende muito do nosso merecimento pegarmos ou não pegarmos as doenças que estão ao nosso redor. E não é só o Covid, nós temos ali em Santa Maria um surto de dengue, que também depende única e exclusivamente do cuidado. Quem é que não deixa uma lata com água, um vaso com água na sua casa? Isso está errado, todo mundo sabe disso, mas nós somos teimosos por natureza. E essa teimosia é uma das coisas que nós temos que terminar com ela nessa encarnação. Nós temos que aprender a sermos coerentes, nós temos que aprender a ser inteligentes o suficiente para saber o que faz mal e o que não faz mal. E o que nos faz mal, nós devemos entender que nós devemos evitar. Nós temos o exemplo do nosso grande campeão de Fórmula 1, Michael Schumacher, o alemão Michael Schumacher, que ele arriscou numa pista de esqui lá na Europa, ele se arriscou de tal forma que sofreu um acidente gravíssimo, teve um traumatismo crânioencefálico e está há vários anos vegetando em cima de uma cama. Por quê? Não foi Deus que castigou ele. Não, de forma alguma. Foi ele que excedeu os seus limites de velocidade de arriscar. Se arriscou além do que ele estava capaz de ir. E foi além, a consequência, a causa foi o excesso de se arriscar. E a consequência foi o acidente. E esse acidente deixou ele em cima de uma cama e vai ficar assim até desencarnar. Ele não vai recuperar mais. Então, nós temos que ver assim, mas na nossa vida diária, na nossa família, como é que nós tratamos os nossos filhos? Quantas famílias querem seguir aquele exemplo? Eu não posso dizer não para o meu filho. Eu tenho que dar tudo o que ele quer. E quanta gente dá muito além do que pode dar para os seus filhos, para não dizer não, para não ver eles chorar por não ter aquilo que eles querem. E aí então dão liberdade total, não colocam nem um pouco de limite na sua vida. E todos nós temos os nossos limites. Eu tenho e todos vocês têm. Mas querem criar os filhos sem limites. O que acontece depois? Eles vão para o mundo e no mundo eles vão ter que respeitar os limites. E para não respeitar os limites, eles transgridem as leis civis e acabam presos. E aí, para não ver um filho chorar quando pequeno, nós vamos ver os filhos chorar no presídio ou ser morto por algum outro comparsa, ver os filhos chorar no presídio e nós também chorarmos pelo sofrimento dele. É muito pior do que colocarmos um limite, fazermos ele respeitar e raciocinar que nós temos limites. E as coisas não são como nós queremos. Nós queremos as coisas e vamos fazer o possível de alcançar. Mas quando nós não alcançarmos, nós temos que nos resignar. O esforço nós fizemos. Se nós conseguirmos, é por merecimento. Se não conseguirmos, é porque nós não temos o merecimento. Quanta gente tem, por exemplo, numa mesma família, 2 ou 3 filhos. Um filho maravilhoso, inteligente, com todas as condições, e às vezes um outro retardado mental, com uma lesão cerebral, com grave problema de raciocínio, retardado mental até. Qual é a diferença dos dois? Estão na mesma casa,
estão com os mesmos pais, certamente receberam o mesmo tratamento. Por que essa diferença? Por que uma criança nasce já completamente aleijada e às vezes morre nos primeiros instantes ou vai morrer daqui a 2, 3, 4 anos sem conseguir se comunicar, sem conseguir fazer nada? Onde está a justiça de Deus? Se uma criança nasce e sofre desde o primeiro dia, por quê? Porque as causas desse sofrimento, as causas dessa situação não estão nessa vida atual, que ele nem teve oportunidade de viver, mas estão em vidas anteriores. Por quê? Porque muitas coisas nós fazemos e não resgatamos essas coisas erradas nesta vida. Então sobra para outras vidas, nas próximas vidas. Então estes, por exemplo, estão resgatando na lei de causa e efeito algum mal que eles fizeram na vida passada e nasceram dessa forma, ou ficaram dessa forma diferente dos outros irmãos dentro da mesma casa. Por quê? Porque no passado eles fizeram alguma coisa e a consequência, o efeito, foi essa situação de inferioridade física e de doença que eles estão vivendo hoje. E é isso que a gente diz, ó, se não está nessa vida a causa do nosso sofrimento, está em outras vidas anteriores. Outras, porque às vezes a gente passa 2 ou 3 vidas para depois resgatar. Às vezes resgata nessa mesma vida, outro resgata na próxima, outro na outra vida, outro na outra. Mas que um dia nós temos que resgatar, nós temos que resgatar. Essa situação é impossível de ser driblada, porque nós temos as leis dos homens, nós conseguimos enganar os homens e conseguimos enganar a justiça dos homens. Mas a lei de Deus nós não conseguimos enganar. Se engana muito quem pensa que engana a Deus, fazendo promessas, fazendo isso, fazendo aquilo. Não vai enganar a Deus. Então, as leis de Deus, nós vamos ter que resgatar todos os erros que nós cometemos. Tudo aquilo que nós fizemos de errado, desrespeitando as leis de Deus, são coisas do mal, são coisas erradas. E o Cristo veio nos ensinar isso e nos ensinou. Então nós não devemos fazer isso. Nós não devemos tratar os nossos irmãos de uma forma errada, de uma forma maldosa. Nós devemos ser irmãos dos nossos irmãos. Nós devemos ter respeito pelos nossos irmãos. Quando não tivermos isso, nós não seremos respeitados. Quando nós não respeitamos os nossos pais nessa vida, nós vamos então, logo adiante, os nossos filhos não vão nos respeitar. E aí nós vamos querer culpar a Deus por isso? Não vamos culpar a Deus. Foi nós que fizemos por merecer, ao desrespeitarmos os nossos pais, que nós criamos a necessidade de sermos desrespeitados ou termos a ingratidão dos nossos filhos. Então é essa a situação que nós temos que entender. Os sofrimentos não são por causa de Deus. Deus não quer o sofrimento de nenhum de nós. Deus é perfeito, é um Pai perfeito, como nenhum de nós consegue ser. Mas na sua perfeição Ele não quer o nosso sofrimento. Mas Ele é justo. Ele é justo e o que nós fizermos os nossos irmãos sofrer, nós vamos receber as consequências. Isto é, lei de causa e efeito. A causa é o nosso comportamento errado. O efeito é as consequências dos resgates que vão ser obrigatórios. Nós somos livres para fazermos o que nós quisermos, mas somos responsáveis por tudo que nós fizermos e vamos sofrer as consequências daquilo que nós fizermos errado. Então, vamos viver bem. Nós estamos encarnados, o nosso espírito recebeu esse corpo que hoje nós estamos habitando para nós nos aperfeiçoarmos, para nós corrigirmos os nossos erros, que nós trazemos desde muito tempo atrás, de muitas vidas atrás. Os nossos vícios, as nossas manias, tudo isso nós temos que corrigir para que nós consigamos, ao final dessa encarnação, estar numa situação bem melhor
e podermos viver num mundo bem mais evoluído que este, que é o mundo de expiação e provas, onde o mal ainda predomina sobre o bem. Por que que o mal predomina sobre o bem? Porque os habitantes desse mundo são habitantes que ainda pensam, falam e agem no mal, mais que no bem. Eles querem, através do egoísmo e do orgulho, suprir as suas necessidades e desconhecem, desrespeitam todas as necessidades dos nossos irmãos. Quando nós temos que sermos fraternos, nós temos que entender as necessidades dos nossos irmãos e ajudá-los a superar as suas necessidades, tanto intelectuais, como físicas, como morais. Nós temos que ajudar os nossos irmãos a também superarem as suas dificuldades. Mas pelo nosso orgulho, nós pisamos em cima dos nossos irmãos para crescermos, para subirmos. E quando nós pisamos em cima dos nossos irmãos, nós estamos cometendo um erro muito grave. E esse erro nós vamos ter que um dia acertar as contas por causa desse erro. E é por isso que a gente acaba sofrendo. Algumas coisas nós sofremos nessa própria vida. Outras coisas nós vamos resgatar em outras vidas. Muitas vezes, ao final da nossa existência, a gente se dá conta dos erros que cometeu. Quanta gente se arrepende no último, até o último suspiro. Então, nós temos que ver assim, é que nem o trabalhador preguiçoso. Quando chega no final do dia, ele não fez nada, tinha um mundo de tarefa para realizar, não fez nada. Ao final do dia, ele diz assim, bah, perdi o meu dia. E quem passou a vida toda sem fazer nada, sem fazer aquilo que deveria ter feito, chega ao final da existência e diz assim, eu perdi a minha vida. Essa é uma situação muito triste, mas é uma situação que quando nós conseguimos nos acordar para essa realidade, nós então vamos entender que nós temos que modificar, nós temos que nos modificar. Não vamos culpar a ninguém pelas coisas que nós fizemos. Se nós fizemos as coisas erradas, nós somos os responsáveis. Mas nós fizemos assim, o azar, eu sou muito azarado, tudo dá errado comigo. Por quê? Porque nós estamos resgatando erros passados. Nós fizemos alguma coisa para que as coisas dessem erradas para os outros. E agora, hoje, as coisas estão dando erradas para nós. Então, sorte e azar depende do nosso comportamento. Mas nós logo queremos culpar alguém pelo nosso sofrimento, pelas coisas que deram erradas conosco. Quando nós nos descuidamos e deixamos cair um prato no chão e ele quebrou, nós logo vamos dizer que o prato não prestava, ou que o sabão que estava no prato foi a causa de ter derrubado. Não, foi a nossa falta de cuidado que derrubou o prato. Nós não temos que culpar ninguém por termos derrubado o prato. Foi nós que não cuidamos o suficiente para não deixar esse prato cair. Mas nós temos um hábito, todos nós ainda temos esse hábito, de sempre que acontece alguma coisa, buscarmos aquilo que nós chamamos de bode expiatório. O bode expiatório é uma situação que no passado existia uma crença de que todos os pecados que a pessoa daquela região cometiam, eles amarravam um bode na beira de um precipício, e esse bode amarrado na beira do precipício chegava todo mundo e descarregava todas as coisas erradas, todos os pecados, vamos dizer, os pecados que eles cometeram, descarregavam naquele bode. Então, o bode era o receptáculo e iria limpar todas aquelas pessoas dos erros que cometeram. E depois que todo mundo descarregava o seu ódio, seus erros naquele bode, atiravam o bode precipício abaixo para matá-lo. Daí o nome bode expiatório. Então, essa é a situação. Todos nós queremos arrumar alguém para sofrer o que nós devemos sofrer, para passar o que nós devemos passar. Então, vamos fazer o bem
para que nós não precisemos sofrer. Se nós agirmos bem dentro da lei de Deus, nós formos irmãos dos nossos irmãos, se nós fizermos o bem para quem quer que seja, nós não vamos necessitar resgatar nada. Nós estamos agindo no bem. E em vez de ter a necessidade de sofrermos as consequências dos nossos atos pela lei de causa e efeito, nós vamos ter a virtude de recebermos todas as alegrias merecidas por nós. E é essa a situação que nós passamos hoje com a situação dessas doenças transmissíveis. O Covid, por exemplo. Por que numa casa onde tem 4 ou 5 pessoas, uma ou duas pega doenças, outras não? Por quê? Por merecimento. Algumas têm o merecimento de não ficar doente. Algumas têm a necessidade de ficar doente para entender que nós somos falíveis, para entender que nós somos mortais, que o nosso corpo é mortal e nós devemos modificar alguma coisa da nossa vida para aproveitar o resto de vida que nós ainda temos. É um ensinamento. E desses que ficam doentes, quantos ficam doentes? Quantos deles desencarnam? Muito pouco. Está na base de 2, 3% dos que ficam doentes que desencarnam. Então, esses 2 a 3% são aqueles que tiveram essa necessidade do desencarne. E se não fosse desencarnar pelo coronavírus, iam desencarnar por um acidente, iam desencarnar por um infarto, por um derrame, por qualquer outra situação. Eles teriam que desencarnar. Então, vamos agir de forma correta, vamos ser honestos, vamos ser irmãos dos nossos irmãos, para nós sairmos dessa faixa da necessidade do desencarne, da necessidade do sofrimento. E aí nós vamos conseguir viver melhor junto com a nossa família. Nós vamos conseguir levar a nossa tarefa de evolução por mais tempo. O Cristo veio aqui para nos ensinar. E o que fizeram com o Cristo? Crucificaram para que ele expiasse todos os pecados dos outros e saísse tirasse o sofrimento das pessoas. Então chamaram ele de Cordeiro de Deus. Quando na verdade eles disfarçaram um pouquinho, porque na verdade eles queriam dizer bode de Deus. Porque atiraram todas as coisas para cima do Cristo e mataram ele para resgatar os erros que todos estavam cometendo. Mas para não chamar o Cristo de bode, chamaram de cordeiro. Isso nós temos que entender e modificar esse nosso comportamento. Nós somos racionais. Deus nos deu a racionalidade para nós usarmos. Deus nos deu a inteligência para nós usarmos. Vamos usar para o bem. Não vamos usar para o mal. Se nós temos uma virtude, por exemplo, como a inteligência, e usarmos mal, numa próxima encarnação, certamente nós vamos vir como um retardado mental. Porque nós tivemos a inteligência para usar e usamos para o mal. Então, na próxima existência, nós vamos vir sem a inteligência para valorizar aquilo que Deus nos deu. Se nós, por exemplo, recebemos uma situação de riqueza, nós nascemos num berço de ouro, numa situação de riqueza, mas usarmos mal a nossa riqueza, com egoísmo, com orgulho, maltratando a todo mundo, principalmente até os seus serviçais, nós estamos usando mal a riqueza. O que vai vir a doença? E aí, então, pela sua teimosia, pelo não uso da inteligência e não uso do raciocínio, a pessoa acaba doente e, de repente, até desencarna. Então, nós temos que aprender essas leis de Deus. Nós temos que parar com essa história de se tem lei, eu sou contra. Não, as leis são feitas, tanto as dos homens como a de Deus, para que nós consigamos viver em sociedade em harmonia. É para harmonizar a sociedade. E as leis de Deus são para harmonizar o nosso espírito.
para nós conseguirmos fazer com que o nosso espírito aprenda a viver em sociedade, sem maltratar ninguém, sem fazer mal para ninguém. E justamente esse sofrimento que nós sofremos pela lei de causa e efeito é para nós vermos: eu agi mal, estou resgatando. Então o que eu tenho que fazer? Me reclamar de Deus, reclamar de um bode expiatório qualquer? Não. Eu tenho que modificar o meu comportamento. Eu tenho que parar de agir mal. Eu tenho que começar a agir bem. E quando eu começar a agir bem, eu vou parar de me comprometer. Vou parar de ter a necessidade de sofrer. E vou ter cada vez mais as virtudes da felicidade, de viver bem. Então é isso que nós queríamos deixar nessa mensagem, principalmente muito apropriada nessa época do coronavírus, que nós temos que manter a máscara, o distanciamento das pessoas e lavar as mãos, a higiene das mãos. São esses os 3 pontos principais. Se vai ser com a cloroquina, se vai ser com qualquer outro remédio ou com qualquer outra vacina, não interessa. Isso aí a ciência vai resolver. A ciência iluminada por Deus. E mesmo aqueles que usarem, digamos que a cloroquina resolva o problema. Se nós não tivermos o merecimento de ter a saúde resolvida, nós não vamos ter a saúde resolvida nem com cloroquina e nem com nenhum outro remédio. Então, vamos fazer por merecer. E nós só vamos merecer o melhor se nós fizermos o bem. Então, nós queríamos agora agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos por intermédio da mídia, e pedir que todos nós sejamos iluminados, para que nós consigamos trilhar sempre o caminho do bem, nos afastando do caminho do mal, para que nós consigamos nos tornar cada vez mais merecedores das felicidades e das recompensas eternas do nosso Pai, e nos afastarmos cada vez mais da necessidade do sofrimento reparatório dos nossos erros. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz.